Oi galera, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer aí a todo mundo pelas inscrições no curso. Essa é a nossa aula introdutória, primeira aula de todas, né? Como toda aula introdutória, a ideia é fazer justamente uma introdução sobre o curso, mais ou menos sobre o que a gente vai falar, quais vão ser os assuntos que vão permear aí todo esse curso, que não vai ser de curta duração, vai ser de longa duração. Então eu vou explicar um pouquinho sobre a metodologia, sobre o que a gente vai discutir, né? E obviamente explicar um pouquinho sobre mim, né? Começar por aí, tá? Meu nome, para quem não sabe, é Fernando Weisman. Eu sou formado em Direito, trilhei meu caminho no meio acadêmico no Direito, com mestrado em Direito Tributário, dei aula durante algum tempo em faculdade, em Direito, né? Em Direito Tributário mais especificamente, tanto para graduação como para pós-graduação. E chegou um determinado momento que eu percebi que o sistema educacional, em especial as universidades, da forma como estavam, o sistema estava falido, né? E por que isso? Primeiro porque existia um direcionamento do conhecimento. As universidades elas estavam direcionando efetivamente o conhecimento para um lado ou para o outro, né? Não havia uma pluralidade de discussões, não havia uma possibilidade de um embate, de um debate que fosse produtivo, e sim um direcionamento para que as pessoas pensassem de uma determinada maneira. Tá? Eu lutei muito tempo contra isso, só que eu fui totalmente. Essa minha luta foi infrutífera. E por que isso? Porque eu comecei a perceber que, na verdade, os alunos já chegavam na faculdade completamente programados a pensar de uma determinada maneira. Né? Não existia, na verdade, dentro deles a possibilidade de abrir a cabeça para absorver outras formas de conhecimento, outros caminhos, e aí dentro deles fazer esse confronto aí de ideias e chegar às suas próprias conclusões. Tá? Bom, diante disso, eu larguei o meio acadêmico, parei de dar aula na faculdade, não segui para doutorado, pós-doutorado, qualquer coisa do gênero, e decidi que eu ia cuidar dos meus próprios estudos. Né? Eu ia determinar o que eu ia estudar, quando eu ia estudar e a forma como eu ia estudar. Tá? Se o meio acadêmico estava falido, pelo menos ele valeu para mim para uma coisa. Tá? Eu aprendi dentro do meio acadêmico, talvez por sorte, contato basicamente com duas pessoas quem eu respeito muito e a quem eu preciso dar os méritos aí de todo o meu desenvolvimento intelectual. Um que é o professor Paulo de Barros Carvalho e o outro é o André Milstein. O professor Paulo de Barros Carvalho foi meu professor no mestrado e o André foi meu colega de classe, né, durante a faculdade inteira e também durante o mestrado. Eles me ensinaram a importância do estudo da linguagem antes do estudo de qualquer tipo de ciência. Tá? Pode parecer meio absurdo isso que eu estou falando, mas lá na frente a gente vai retomando tudo e vocês vão ver que o quebra-cabeça ele acaba sendo montado. Tá? Bom, basicamente, eu entendi que antes da gente estudar qualquer coisa, a gente precisa dominar os mecanismos de linguagem. Tá? Então eu comecei os meus estudos, comecei como autodidata, lá 20 anos atrás, mergulhando justamente na teoria geral da linguagem, estudando filosofia, estudando linguagem, estudando lógica, estudando semiótica. E a partir do momento que eu, acredito eu, comecei a dominar um pouquinho esses mecanismos, estudar todo o resto ficou muito mais fácil, né? Na verdade, isso me permitiu andar um pouquinho em relação a outras disciplinas de forma a entendê-las efetivamente. Porque qualquer ciência, antes de ser ciência, ela é linguagem. E a gente vai explicar isso ao decorrer do curso, tá? Mas é um conceito importante que vale a pena ser deixado claro desde o começo, tá bom? Então eu passei os meus últimos 20 anos aí estudando história, estudando geografia, estudando sociologia, estudando economia e estudando política. Né? Uma coisa que é muito importante a gente entender é que a gente não vive no mundo do direito, a gente não vive no mundo da geografia, a gente não vive no mundo da sociologia. O mundo é uma coisa só. Então todas essas ciências, elas se sobrepõem. E se elas não se sobrepõem, pelo menos em alguns pontos elas têm intersecção. Né? Então é importante a gente entender um pouquinho tudo
para poder conseguir fazer uma análise efetiva sobre alguma coisa específica, né? Bom, da onde veio, né? De onde veio a ideia desse curso? A ideia desse curso veio um dia que eu estava andando pela rua e existiam dois meninos que estavam andando na minha frente e eles estavam conversando entre eles. Eles tinham mais ou menos seus 14, 15 anos, imagino eu. E eu comecei a ouvir o que eles estavam conversando, né? E aí eu percebi o quão infantilizados eles eram, né? O papo deles era um papo que na minha época, isso seria mais ou menos, sei lá, um papo que deveria ter um menino de 8 anos, não um menino de 14 anos. E eu percebi o quão infantilizados eles estavam. E aí, fazendo uma reflexão sobre isso e sobre como a sociedade, de uma forma geral, emburreceu ao longo do tempo, eu percebi que retiraram da sociedade os mecanismos de raciocínio, né? Então é por isso que não existe a possibilidade das pessoas raciocinarem direito. Se você for analisar o que a gente está vivendo uma grande era de falta de raciocínio. As pessoas simplesmente não conseguem raciocinar, né? Então daí veio essa ideia desse curso. A minha ideia é justamente tentar resgatar os mecanismos de raciocínio das pessoas. Não é ensinar política, não é ensinar conservadorismo, não é direcionar ninguém para a direita, ou para a esquerda, ou para o centro. É simplesmente ajudar as pessoas a raciocinarem. E, pelo que eu percebi, isso não adianta mais ser feito quando a pessoa está na faculdade, isso tem que ser feito lá na base, tá? Diante disso, eu fui atrás de algumas parcerias possíveis, onde eu poderia tentar ajudar de alguma forma, dentro das minhas limitações. E o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro abriu as portas para mim, porque existe uma aparente coesão de ideias e de filosofias, né? E permitiu que a gente começasse um papo, né? Um papo para criar aí esse método experimental de ensino, que a ideia, na verdade, é criar aí mecanismos de resgate dos instrumentos de raciocínio diretamente lá na molecada. E como fazer isso? Eles têm, por exemplo, uma cadeia aí de escolas, onde isso poderia ser feito diretamente com a criançada, e também a faculdade é muito famosa pelo curso de pedagogia. E é importante que os pedagogos saiam com uma base boa, porque são eles que vão determinar os processos educacionais do futuro, né? Bom, nesse papo a gente chegou à conclusão que a gente precisava dar um kick-off, né? A gente precisava dar um start nesse projeto. E aí, esse start, até mesmo para ver realmente se a gente tem essa sinergia, para ver realmente se a gente tem essa capacidade de coesão e estamos alinhados, a gente decidiu fazer esse curso, que é um curso de introdução à política, que é um curso livre, né? É um curso que está aberto a todo mundo que se inscreveu. Conseguimos alinhar para que fosse gratuito, para deixar bem claro que nossa intenção não é de maneira nenhuma monetizar nada, muito pelo contrário, né? Chegamos a essa conclusão que esse seria o melhor ponto de partida. E por que seria o melhor ponto de partida? Primeiro, porque política é um assunto que está muito em voga. Segundo, porque política é um assunto urgente. É necessário que as pessoas tenham aí efetivamente uma consciência política o quanto antes, porque o Brasil está passando por algumas mudanças, o Brasil e o mundo, mas o Brasil em especial está passando por algumas mudanças, em que se a gente não se ativer a essas mudanças e ao nosso papel nessas mudanças, a gente vai perder a chance de efetivamente conseguir mudar os rumos do futuro, né, do país. Então, consequentemente, a gente escolheu esse tema, né, e começamos a desenhar esse curso, tá? Obviamente que a gente precisa deixar claro aí que ninguém está alheio à política, né? Por mais que você possa não se interessar pela política, a política se interessa por você, porque é a política que determina absolutamente todos os passos da sua vida. É a política que determina como você nasce, é a política que determina como você é criado, é a política que determina o que você come e é a política que determina como você vai se desenvolver. A gente vai falar mais sobre isso durante o curso, mas vocês vão perceber que, por mais que essas frases sejam fortes, elas são completamente aplicáveis, tá bom? Bom, vamos lá. Como tudo tem um passo a passo,
né? Ninguém vai ler um livro de lógica em hebraico sem começar a ser alfabetizado primeiro, e ninguém vai correr uma ultramaratona sem começar a saber andar. A gente precisa ir passo a passo, devagarzinho, tá? E por conta disso, eu peço um pouco de paciência para alguns, porque a gente vai ter que retomar alguns conceitos que são conceitos muito básicos, tá? Só que talvez o que é óbvio para alguns não seja óbvio para outros. E é importante que a gente consiga fazer uma análise conjectural, e para fazer essa análise conjectural, alguns conceitos eles são fundamentais, mesmo que eles sejam muito básicos. Então eu dou liberdade total para que cada um de vocês, né, caso entenda que já sabe, que não vale a pena perder tempo em relação a A, B ou C, não tem problema, não precisa assistir a aula, pode abandonar, pode voltar depois, não tem problema algum, tá? Todas as aulas vão ficar gravadas, o máximo de tempo que eu conseguir que elas fiquem. As pessoas podem assistir uma, podem assistir outra, não tem problema nenhum. Paralelamente a isso, né, as aulas elas vão ser publicadas nas segundas-feiras, ao que tudo indica, a partir do meio-dia das segundas-feiras, e cada um pode assistir quando quiser, a partir dessa data, né, desse momento. Vai estar também ali disposto o meu e-mail pessoal, tá? Um e-mail foi criado para esse curso, para que as pessoas me mandem dúvidas. Essas dúvidas, elas sendo recolhidas até quarta-feira, tá? Eu consigo gravar um vídeo na quinta para publicar na sexta em relação às dúvidas. Eu só peço, por favor, que antes de me fazer qualquer tipo de pergunta, vocês olhem a grade do curso, que também vai ser disponibilizada, para ver se por acaso a gente não vai discutir isso mais para frente, tá? Eu garanto que a gente vai discutir questões bem complexas, mas a gente precisa começar do básico. E por que a gente precisa começar do básico? Porque essa turma é muito heterogênea. A gente abriu essa oportunidade do curso para qualquer pessoa que se interessasse. Então eu tenho desde a molecada de 14 anos até nossas queridas tias do Zap, passando pelas pessoas que já têm aí um total traquejo em política, né? Que já tem um certo aprofundamento, tá? Mas é importante retomar alguns conceitos. Esses conceitos são fundamentais, né? São necessários para a gente saber o básico. Porque principalmente quando a gente fala de linguagem, a gente vai perceber que não existe texto sem contexto, tá? Então não adianta a gente tentar interpretar nenhum ato sem tentar compreender o contexto em que esse ato se insere, tá? Política, como qualquer outra disciplina, ela não é uma foto, ela é um filme. E é importante a gente trazer esses mecanismos que permitam que as pessoas vejam o filme de uma forma um pouco mais clara, tá bom? A minha ideia aqui não é de maneira nenhuma vender nenhum tipo de conclusão. A minha ideia é tentar ajudar vocês a construírem um raciocínio, tá? E por que é importante construir o raciocínio? Porque é só construindo o raciocínio que vocês vão estar livres, ou pelo menos mais livres, da manipulação. A manipulação ela vem de todos os lados. Ela vem da direita, ela vem da esquerda, ela vem de cima, ela vem de baixo, ela vem do meio. E se vocês não chegarem às suas próprias conclusões, vocês sempre vão ser passíveis de manipulação. E é isso que a gente quer evitar. É isso que eu pretendo trabalhar aqui e usando como pano de fundo a política. É o melhor pano de fundo que eu consegui achar, tá? Então, basicamente era esse recado que eu queria dar nessa primeira aula, uma aula curta. Todas as aulas não vão ser vídeos maiores do que 20 minutos, mas deixar claro que a gente quer deixar esse recado de que é muito mais importante do que ensinar política é ensinar a raciocinar. Só que a gente vai entrar efetivamente nas questões políticas de cabeça, tá? E só para não deixar de falar alguma coisa, vamos entrar um pouquinho sobre o objeto do curso, que é política. O que é política, né? Na verdade, o que seria efetivamente política? Política nada mais é do que as regras de organização da nossa sociedade. Se você for na etimologia da palavra política, vem de políticos, do grego, que significa cívico. Políticos vem de polite, que significa cidadão, e polite vem de polis, que significa cidade. Na época, cidade-estado, né? Então, política, na prática, é a organização da nossa sociedade.
as regras de organização da nossa sociedade. Quando eu falo política, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Sarney, por exemplo, a imagem de Sarney, a imagem de um político. Mas política é um pouquinho mais do que isso, né? Se a gente for parar para pensar, política acaba sendo, embora a palavra tenha nascido na Grécia e se direcionasse a isso, ela acaba sendo algo um pouco mais abrangente do que isso, né? Por quê? Porque a política, na prática, ela diz respeito a simplesmente as relações pessoais. O ser humano é um ser político. A partir do fato de que o ser humano tem relação com outro ser humano, nesse momento já existe política, porque já existem regras de convivência, né? Então, o ser humano, por natureza, é um ser político. A política ela não está só na prefeitura, ela não está só no governo do estado, ela não está só no governo do país. Ela está na assembleia de condomínio do teu prédio. Ela está dentro da tua família. Ela está na tua relação com o seu filho. Política é a forma com a qual você organiza a relação entre duas pessoas. Esse é um conceito muito importante para a gente saber, e daí a gente vai avançando, né? E vamos chegar à conclusão aí de que dá para andar bastante, dá para conhecer muita coisa, tá bom? Essa é a primeira aula do curso, eu sei que foi muito genérica, a ideia foi única e exclusivamente explicar um pouquinho para vocês como é que a gente funciona, como é que vai funcionar, mas a gente vai direcionando e pode ter certeza que a gente vai tratar de assuntos bem interessantes e vocês vão estar mais capazes de entender, por exemplo, uma decisão do Supremo, uma indicação de um ministro para o Supremo, uma decisão do Congresso, uma decisão do Executivo, olhando o filme e não olhando simplesmente a foto, tá bom? Era isso que eu queria dizer agora. Obrigado e vamos em frente, tá bom? Eu vou disponibilizar aí o meu e-mail. Façam as perguntas que vocês quiserem e na sexta-feira a gente tem um novo encontro onde eu vou responder essas dúvidas. Tchau, tchau, um abraço e valeu!